Glória a Deus. Que bom nós estamos aqui para nós juntos louvarmos e adorarmos o nome do Senhor. Amém? Quero saudar com uma boa noite na graça e na paz do Senhor. Amém, queridos? A palavra do Senhor diz que este é o dia que o Senhor fez. Por isso estamos alegres. É motivo de nos alegrarmos no Senhor. Como é bom e agradável, como diz o salmista, que os irmãos vivam em união. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí para o livro de Gênesis. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, bem no início, capítulo 2, onde vamos estar ministrando nessa noite, cujo tema da mensagem é Vivendo dentro dos limites de Deus. Diga assim, vivendo dentro dos limites de Deus. Deus tem limites para todos nós. E eu estava lembrando, alguns anos atrás, perguntaram, ou uma professora da USP, São Paulo, falando sobre educação infantil, educação dentro do lar, dentro de casa. E ela falou que uma das coisas na educação de filhos é estabelecer limites. É tipo assim, aqui tem uma linha vermelha, você pode vir até aqui, mas daqui para frente você não pode passar. Porque se você passar, você pode se dar mal, ou seja, você pode ser disciplinado. Então, hoje, o que nós vemos hoje? Que os pais se afrouxaram. A maioria dos pais, eu estava olhando ontem, o culto Pais Kids ali, das crianças, foi muito bom. Mas ainda assim, eu estava falando, eu sentia a falta de muitas crianças. E a gente entende, porque muitos não têm transporte para conduzir, às vezes moram longe, né? Se torna difícil. A cidade não tem ônibus coletivo, até que agora parece que está chegando uma empresa, mas não vai ser suficiente porque a cidade não é planejada para essas empresas. A minha esposa até brincou e disse, amor, eles podiam me pagar que eu ia fazer um mapeamento da cidade e dizer quais seriam as ruas para os ônibus passar e asfaltar essas ruas. A gente sabe, é uma luta, nós precisamos colocar em oração. Eu estava lá nos terrenos nossos, lá nas chácaras, nossa, da igreja, e eu estava orando ontem, eu me lembrei, nós estamos nesse desafio do jejum de 21 dias, eu lembrei, nós podemos orar por essa estrada de barreira, para ela ser asfaltada, nós podemos orar pela nossa cidade, para que a nossa cidade seja uma cidade planejada. Nós moramos aqui, nós estamos plantados aqui, estamos criando nossos filhos aqui. Eu vim para cá, meus filhos tinham 8 e 9 anos, eu casei meus filhos aqui, e agora eu já tenho 4 netos, meu neto mais velho agora no dia 30 vai completar 8 anos. Então eu tenho que amar esta cidade, eu tenho que amar esta nação, eu nasci aqui nessa terra, então nós devemos orar por ela. Nesse jejum especificamente, Senhor, nós oramos, graças a Deus que o prefeito está trabalhando muito, isso é bom, nós precisamos orar para que possa ter verba para trabalhar, homens precisam trabalhar, sabe, amar esta cidade, dar vida por Deus, para Deus, em função de Deus, aqui neste município onde nós estamos morando, e aqui educar os nossos filhos, nossos jovens, ensinar para eles os limites de Deus, os limites do pai e da mãe, porque irmãos, quando o filho falha, ele merece ser disciplinado, a palavra do Senhor diz isso. Agora, é uma disciplina com amor, com carinho, é uma disciplina que não vai, que não vai ferir, que não vai gerar mágoa, ódio, é uma disciplina que o filho vai dizer, eu não saio da casa do meu pai e da minha mãe, porque eu amo a minha mãe, eu amo o meu pai. Mas olha, nós vamos ver algumas coisas, alguns fatores dos limites de Deus, que como o homem extrapolou isso, o homem quebrou o princípio estabelecido por Deus, e aí em outras palavras, como o pastor José falou, que se você quebra um princípio, ele te quebra lá na frente, ele te arrebenta. Eu já fui quebrado, arrebentado, porque eu quebrei princípio. Então, por eu ter quebrado princípios, então eu me arrebentei, em outras palavras, me borrachei.
Mas eu aprendi a lição. Eu acho que, se não me falha a memória, o pastor José, que fala assim no livro dele sobre liderança, eles têm tanta gente errando aí. Você não é obrigado a errar. Mas infelizmente, mesmo assim, nós erramos. Nós falhamos. Às vezes numa coisa, noutra. Somos pecadores, mas não somos pecadores mais, vivendo na prática do pecado. Nós fomos redimidos, resgatados, restaurados, reedificados, recriados em Cristo Jesus para boas obras, para andarmos nela, para louvar o nome do Senhor. Então, se não estabelecer limites para os nossos filhos, eles vão fazer o que eles querem. Eu estava falando para minha esposa hoje, nós fomos deixar a minha nora, que ela está fazendo uma viagem para um curso dela em São Paulo. Aí, a bebezinha dela, né, tem 1 ano e pouco, quase 2 anos. Aí eu lembrei, eu digo, amor, como é triste. Eu lembro quando acontece uma adoção, né? Que um pai e uma mãe estão tirando o filho. Isso quase aconteceu comigo. E dando o filho para outra. A própria mãe, eu digo assim, a própria mãe. Não é aqueles que o conselho tutelar, que o governo pegaram e colocaram lá, porque alguns não sabem nem quem é pai nem mãe, né? Aí a criança nem sabe, está pedindo a Deus que pareça um pai. Eu fiquei olhando assim, pensando, é muito triste quando tirado assim do colo e levado, né, para outra família. A dor, né, que uma criança sente. Então, nós vamos ver aqui em Gênesis capítulo 2, na criação do homem. A Bíblia fala que Deus formou o homem. A formação do homem, Deus formou do pó da terra. E Deus plantou um jardim no Éden. Paraíso. Era para nós vivermos num paraíso. Nós estamos vivendo numa terra, porque o homem, Adão e Eva, quebraram um princípio estabelecido por Deus. Você pode ver isso a partir do capítulo 3, quando eles quebraram o princípio, porque eles deram ouvido a uma outra voz. E muitos de nossos filhos, falando em termo geral, eles estão sofrendo porque eles estão dando ouvido a outras vozes. Aí não quer dar ouvido só àquela voz de casa, aquela voz do pai e da mãe. E aí, em outras palavras, são quebrados. Aí você vê aí delegacias, cadeias, presídios, superlotados. Você vê o terror na cidade, em todas as nações, no mundo todo. Estamos à beira de uma guerra mundial. A qualquer momento pode acontecer isso ou não. Talvez não vá acontecer agora, porque se acontecer, a igreja vai subir. Nós somos pré-tribulacionistas, né? Nós não vamos passar pela grande tribulação. E se acontecer uma terceira guerra mundial, nós vamos estar à beira de acontecer. Os navios que estão transportando os mísseis de guerra dos Estados Unidos estão indo para lá, estão sendo mandados. A Coreia do Norte está desafiando, ameaçando a Rússia. Os países estão furiosos. Mas quem que está fazendo isso? Será que simplesmente esses homens? Será que é o Bashar al-Assad lá da Síria, que já matou quase 500 mil de pessoas, quase a população de Itaituba e Santarém juntos? Um tempo atrás já estava mais de 300 e poucos mil. Irmão, isso é muito triste. Mas será que é ele? Você olhando para aquele homem, é como se você estivesse vendo Lúcifer, o príncipe dos demônios, o diabo, usando ele. Então nós não podemos cruzar os braços e ficar olhando os nossos filhos, tipo assim, aprontando e achando engraçado. A Bíblia diz que a criança entrega a si mesma e vem envergonhar os pais. E é verdade, a gente sabe, eu já fui criança e eu sei, às vezes vergonha que eu fiz com meu pai e minha mãe, às vezes nem lembro. E às vezes no meio das pessoas, a criança, ela apronta algum que ela sabe que lá não vai ter peia, taca, disciplina, né? Disciplina que é mais educada, né? Mas só que a gente deve fazer isso. Não, mas foi na igreja. Tem que levar lá atrás, meu irmão. Agora o certo é andar com a réguazinha. Nunca bater com a mão. Pai e mãe que bate com a mão, o filho também bate nele com a mão, porque ele pensa que a mão é para bater. E Deus criou a mão para ser abençoada. E criou essa almofada aqui atrás, ó, para ser disciplinada. E aí nós não vamos ficar olhando a violência
aí do nosso lado, na nossa frente, e a gente cruzar os braços. Por isso a nossa liderança estabeleceu esse jejum nacional, para nós clamarmos a Deus, para nós também ordenar, para nós também decretar, baixarmos decretos e decretarmos a falência do diabo, dos seus demônios, neste município, nesta nação brasileira, cancelando todo e qualquer espírito de bruxaria, de violência, de ódio, de separação, de divórcio. E aí, na lista é enorme. Você pode orar dia e noite, que tem tantas coisas para a gente orar. Não é verdade? Então Deus criou o jardim e colocou Adão lá. Era para nós vivermos no jardim, mas porque um princípio foi quebrado, a terra foi amaldiçoada por nossa causa, a mulher passou a dar à luz filhos com dores, ainda não tinha dado à luz a nenhum filho, ia ter filhos, mas sem dores, talvez tão pouquinho, porque a Bíblia diz que Deus acrescentou, talvez ia ter assim um resíduozinho bem longe, parece que eu estou sentindo assim, como, acho que não é nem dor, é como se seja uma dor, e acrescentou, e Deus disse para Adão: maldita é a terra por tua causa. Olha, por nossa causa. Homens, nós somos cabeça do lar. Nós fomos criados para sermos cabeça da família. E Deus diz que a igreja é cabeça das nações. Você pode ler em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 18, o versículo 20, vai dizer lá que a igreja, que é Cristo, é o cabeça da igreja. E a igreja, Ele colocou como cabeça das nações. E nós somos cabeça como homens e homens de Deus, aliançados com Deus, para nós darmos direções para a nossa família. Não abandonar a nossa família por nada. Eu estava comentando hoje, a gente não pode estar se gloriando, nem contando vantagem, até corre perigo, mas debaixo da proteção, né, para a glória de Deus, do sangue de Jesus, do nome de Jesus, eu estava falando. E eu me casei, e eu aceitei Jesus 6 meses depois, e tenho determinado viver com a minha esposa enquanto eu viver, para sempre. O casamento é eterno. Já preguei uma vez num casamento sobre a eternidade do casamento. Agora aí é preciso uma decisão com determinação, porque tem muitos que estão abandonando a família por coisinhas bobas. Coisinhas bobas. Fomos na casa de um casal da igreja, da parte da nossa igreja. Estamos lidando com famílias. E esse dia nós estamos passando por uma turbulência aí, pressão, porque de homens que até não vou embora. Mas você vai embora para onde, meu irmão? Quem tem que sair da sua casa é o diabo, não é o homem nem a mulher. Irmãos, a violência é causada pelo diabo na vida de um homem. Claro que ele não vai usar coisas por aí, ele vai usar seres humanos. Só uma vez que Jesus chegou e expulsou o demônio de um homem que estava lá com uma legião, e aquele demônio desesperado, se humilhando: se nos manda sair, permite entrar naqueles porcos. Jesus disse: ide. E eles foram, e a manada era cerca de 2.000 porcos, pelo menos 2.000 demônios tinha naquele homem, né? Porque uma legião, naquela época, uma legião de soldados romanos variava de 3.000 a 6.000 soldados. Então pelo menos 2.000 demônios tinha. Então ele usa seres humanos. Então nós fomos na casa desse casal, porque ele disse que ia embora e tal, falou até de tirar a própria vida. Mas você vai embora, está sendo covarde, vai embora, vai deixar a sua família, você criou a sua família, seus filhos, e agora vai deixar se tornar uma presa fácil para o diabo. Você é o cabeça do lar, meu irmão. Foi eu, minha esposa e mais um casal de discípulos meu, que fomos lá, sabe, luta, batalha, para aquele homem de Deus entender que ele é o cabeça do lar. Aí eu disse: irmão, interessante, é coisinha boba. Ele disse: não, é coisa boba mesmo, besteirinha. Aí veio por causa de um emprego, aí veio por causa de horário de emprego. Isso é coisa de separar uma família? Separar um casal? Não. E graças a Deus ganhamos a vitória. Eles não separaram, eles vão viver até que a morte separe. Só quem pode separar, Jesus fala que Deus ajuntou, não separe o homem. Não pode separar, tem que se humilhar, não pode quebrar princípios. Então, mas não estamos no paraíso, mas estamos a caminho de lá. Amém? Estamos a caminho de lá.
Estamos morando numa terra que foi amaldiçoada por causa dos pecados de Adão. Nossos pecados também, nós estávamos em Adão. E essa mesma terra, ela não foi destruída não. Essa terra está assim porque ela foi amaldiçoada. Por isso que a terra, Deus disse que a terra geme por causa dos pecados do homem. A natureza está para não aguentar, está explodindo em vários lugares. Porque o mundo está vivendo um grande holocausto, prestes a ser consumido pelo fogo. E vai ser destruído com fogo. Essa terra e os céus que agora existem, esse primeiro céu que você olha e não vê o fim. Não o terceiro céu, que é a morada de Deus, o paraíso cheio de Abraão. Mas esse primeiro sim. Então a Bíblia fala aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 15 a 17. Vamos ler esses 3 versículos. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden. Olha aqui, para o cultivar e guardar. Cultivar e guardar. Diga, para cultivar e guardar. Proteger, né? E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Ordem de Deus. De toda árvore do jardim comerás livremente. Pode comer livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Palavra do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ordem. Mandamento. É para ser obedecido, não é para ser discutido. Chega uma outra voz contrária e diz, não, mas é assim. Aí gera curiosidade. Já viu que o ser humano é curioso? Eu não sei se você lembra, uns anos atrás, o pessoal gosta de criar essas pegadinhas, né? De vez em quando eu assisto para só rir. Coisa para dar risada é bom. Sorrir. Aí o cara se escondeu, criou algo lá, um tipo de zinco, sei lá, blindado. Ele ficou lá dentro, né? De tipo um aquáriozinho. E só uma portinha aqui, uma janelinha e um nome lá escrito. Acho que era tipo, não olhe, era uma coisa assim. Aí as pessoas começaram a passar e olhar assim, aquela curiosidade. Aí alguém foi e se aproximou para olhar. Só que tinha alguém lá dentro com um monte de tortas, né? Acho que alguém vai lembrar. E quando o cara meteu a cara assim, levou a tortada na cara. E o que estava lá dentro pegou a torta e pá, e disse tá. E o cara ficou furioso em cima e não sei o quê. Querendo arrebentar a mão. O cara estava blindado. Aí ele disse, você é doido? Ele disse, doido é você não sabe ler não está vendo aí? Mas o que fez isso? A curiosidade. Só que ia passando direto, e ele, pá, tortada, 2, 3, Rapaz, era uma confusão. Era só para a gente se abrir de sorrir. Então, a curiosidade foi que arrebentou com Eva, né? A Bíblia diz que Adão não foi enganado. Eva foi enganada. E Adão não. E Deus deu a ordem para Adão ir proteger, guardar o jardim, proteger a sua esposa. Parece, pelo que a Bíblia diz no capítulo 3, na conversa de Eva com a serpente, parece que Adão não estava próximo. Quando ele chega, Eva já tinha comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E deu para Adão e ele, conscientemente, ele comeu. Ele não foi enganado. Daí toda a responsabilidade em cima dele. Eu já vi muitos homens dizendo assim, mas culpado foi a Eva. Talvez a maior culpa foi de Adão. Porque ele não foi enganado. Uma coisa é a pessoa ser enganada. E outra é a pessoa estar sabendo. Senão não é para fazer, está aqui, está vendo. E o outro foi enganado. Eva foi enganada. Foi enganada porque, por causa da curiosidade, ela olhou para a árvore, né, até diz que a árvore agradável e que dá entendimento, até que está no versículo 6, capítulo 3. Vindo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, né, a concupiscência dos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto. Curiosidade. O homem levou uma tortada na cara, porque foi enganado. Enganada, comeu.
Quebrou um princípio. Então eles quebraram o princípio. Que Deus chega. Deus estava vendo. Deus havia dado a ordem. Alguém falou assim, mas Deus, se ele sabia, por que ele permitiu? Ele permitiu porque Adão e Eva foram criados, nós fomos criados com livre-arbítrio. Nós escolhemos. É igual hoje. Ah, mas igual hoje. É hoje como se fosse aqui a árvore do mesmo jeitinho. As pessoas estão pecando do mesmo jeito. Elas sabem que se pecar, a alma que pecar, Deus diz lá no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. A alma do homem e a alma do filho é dele. A alma do homem, do pai é do filho. A alma que pecar, essa morrerá. Todos nós estamos sabendo disso. Todos nós. Mas igualmente Adão e Eva, vai lá a curiosidade, sabe, de experimentar o pecado. Por que a pessoa que nunca se envolveu com drogas, que nunca fumou, nunca bebeu, tem famílias que os pais nunca se envolveram com bebida alcoólica, nem o tabagismo, nem nada disso, e às vezes se envolve, entra no mundo das drogas, nunca se envolveu com a prostituição, com o mundo lá fora, e às vezes se envolve. Igualmente Adão e Eva. Não adianta a pessoa colocar a culpa em Adão. Tem livre-arbítrio. Hoje também nós temos o livre-arbítrio. Para nós escolhermos. Olha, não deveria existir prédio suficiente para acumular milhares e milhares de pessoas adorando o nome do Senhor. Deve ser que muitas pessoas, elas ficam no celular, elas ficam em casa, e o tempo passa rápido. Você sabe que trabalha no computador, às vezes você vai fazer ali um estudo, alguma coisa, um trabalho que você está fazendo, os seus afazeres, de repente 1 hora vai embora, 2 horas, né? Na internet é assim. Agora, às vezes um culto, 2 horas, demora muito. Mas sabe por que demora muito? Porque às vezes a gente se envolve pouco com Deus. Você quer ver um exemplo? Se nós nos envolvêssemos mais com Deus durante a semana, no estilo de vida, oração como um estilo de vida, adoração como um estilo de vida, meu irmão, o ministério de louvor aqui é para puxar, né? O carro forte está na frente, puxando, e todo mundo do lado, atrás, adorando, meu irmão, um mover de Deus, e um vento forte do poder do Espírito Santo varrendo todo o pecado na cidade, e as pessoas voltando-se para Deus. Estilo de vida. Só que às vezes a gente vai lá e começa a ler um pouquinho, aí tem alguma coisa para fazer no celular, outra coisa aqui, um telefonema, tem alguma coisa a fazer a mais, sai, aí não dá de ficar às vezes meia hora, 20 minutos. Imagina que todo dia nós gastássemos 2 horas, 3 horas diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A cidade era mais bonita. Você sabia que a cidade talvez não tinha nem tantos buracos? Tem alguma coisa a ver? Tem, porque o povo vão se convertendo, o espírito de corrupção, olha, vai caindo fora, que não vai tendo lugar para ele. Aí homens e mulheres de Deus que têm temor de Deus vão assumindo a liderança, dizendo, não, isso aqui você não pode. Você não pode usar isso aqui. Isso aqui não é nosso. Isso aqui é nosso, mas não podemos vender. Igual que o prédio da igreja é nosso, que não podemos pegar alguma coisa e vender. Eu sou o pastor, sou um dos pastores, mas eu não posso chegar na secretaria da igreja e falar para a secretária ou a tesoureira, me dê 100 reais aí para me comprar ali um lanche para nós aqui na secretaria. Eu não vou chegar, não estou precisando de 500 reais ali, porque eu sou o pastor da igreja. Não, o dinheiro é nosso, e nós, pastores, estamos ali para administrar o dinheiro que o povo de Deus estão investindo, para investir na obra de Deus. Nós temos hoje mesmo uma equipe lá na comunidade, no distrito de Vinópolis, no 70, numa conferência da família. Lá no Trairão, também inauguramos um núcleo lá na cidade de Trairão, mais um núcleo lá. Porque nós juntos estamos investindo lá, aqui, nas comunidades de Ribeirinho e Planalto. Só que às vezes o dinheiro público é diferente, eu não sei como que é. Que foge muito. Então quando a gente anda no temor do Senhor,
e vê que é um princípio, não pode ser quebrado. Se você quebrar esse princípio, ele vai te arrebentar, meu irmão, ele vai te quebrar lá na frente. Você está sabendo disso? Sim, eu estou sabendo. Então Deus colocou Adão e Eva ali para cultivar, tomou posição, Deus, ao homem, e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Então você vê que Deus, na Bíblia você vai encontrar Deus sempre falando com o homem. Ele foi colocado como cabeça. E infelizmente, podemos até dizer infelizmente, por muitos homens não terem assumido a posição de cabeça e se tornar caudas, muitas mulheres assumiram posição de cabeça. Não era para a mulher assumir posição de cabeça, não. Então, porque o princípio foi quebrado, aí as coisas deu tudo ao contrário. Aí você pensa assim: qual é o seu jardim? A sua família é o seu jardim, para você cultivar, para você guardar, para você proteger. Estou falando com os homens. Aqui são as flores, vamos dizer aqui, flores naturais. Precisa de quê? De adubo, precisa de terra preta, precisa, sabe, de podar. Eu sou a pessoa mais rica que tem para podar uma árvore, porque eu vejo bonito aí. Eu lembro a enfermeira Janete disse: Euclides, nós estávamos num trabalho com barco hospital. Para quem não sabe, nós temos a Igreja da Paz tem muitos barcos de saúde, barco hospital mesmo, grande, tamanho desse prédio aqui, maior, mais largo. Hospital mesmo, hospital flutuante nos rios. Tem quase 100 barcos de ferro, de alumínio, né, e de saúde. Equipes enormes de médicos e enfermeiras que estão fazendo trabalho voluntário, que vem de várias partes do Brasil e do mundo. E eu morei 6 meses nesse barco. Barco muito luxo lá dentro. Muito bom. Nós ficamos uma semana aí, trouxemos ele algumas vezes aqui em Itaituba, nas comunidades. Ficamos uma semana na comunidade de São Luís de Tapajós. E lá, a enfermeira Janete, né, dando algumas instruções sobre saúde. E falou sobre as frutas, e falou sobre a acerola. Tem acerola na tua casa? Perguntou para mim. Eu tenho. Eu tinha 2 pés, graças a Deus que eu tinha, né? Eu disse: não tenho. Ela disse: então tem que plantar acerola. Porque uma acerola, a vitamina delas, de uma, vale por 3 laranjas. Poxa, muito bom, né? Aí ela disse: mas tem que podar ela, cortar, e a minha estava precisando. Disse: mas se cortar, bicho, eu ficava olhando lá, se cortar, e vai dar menos. Não, mas até que um dia eu cortei, e realmente, você podando, vai florar mais, vai dar mais frutos. Assim é as nossas vidas. Se nós somos podados, às vezes nós não queremos deixar de ser podados. Um discipulador diz assim: olha, tem algo na sua vida, que precisa mudar. Tem algo que precisa mudar no casamento de vocês, porque vocês vivem melhor. Esse homem de Deus que eu falei, ele reconhecia, ele disse: eu reconheço, pastor, que eu sou duro, eu preciso mudar. Pô, muda mesmo, é determinação, fecha a boca, sabe, luta, tem que lutar. Então o ser humano foi criado com limites. Por quê? Porque ele é um ser limitado, ele não é Deus. Deus é ilimitado, Deus não tem limite. Deus existe antes de tudo. Ele é o alfa e o ômega, que é as 2 primeiras letras do alfabeto grego. Se você já andar ali na orla, passar ali em frente à igreja católica, aí você olha, tem 2 letronas bem grandes, bem grandona, enorme, um A e a outra lá no final, que é o alfa, né? Alfa, beta. Então, é a primeira e a última letra do alfabeto grego. O que o Papa queria dizer com isso? Que a igreja católica é a última, é a única. Só que não é verdade, é uma grande mentira. O único é Deus. Nós não podemos dizer: a Igreja da Paz é a única igreja certa, que você tem que entregar a vida de Jesus aqui, porque aqui é a única certa. Certo é aquele que está fazendo a vontade de Deus 100%. Certo? Então, Deus, ele diz lá em Apocalipse, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Então, ele é antes de tudo, de todos. Ele não tem começo e nem fim. Não pode nem ligar a mente nisso.
ficava pensando de onde veio Deus, senão vai ficar correr louco. Um tempo eu queria pensar, né, quando eu era adolescente. Corria com a vara, digo, toca a vara no céu, a gente olha, não, tá baixando lá. Aí ia andando na estrada, andando, aí ia ficando mais longe. Não tem fim, né? Então, agora o ser humano não, ele tem limite. Deus, ele é o homem, ele é uma criatura que precisa compreender que precisa de parâmetros. Temos que entender isso. Os limites de Adão e Eva eram o jardim do Éden, que Deus criou para ele cultivar e ele guardar, proteger o jardim. E se ele tinha tantas árvores, tantas frutas, e porque focou numa? Porque um outro ser que havia sido criado por Deus, que havia pecado contra Deus, que aquele jardim um dia teria sido dele, não estava satisfeito, e foi lá com uma conversa, né, alugar, o pessoal fala, alugar a mente da Eva. Não tem muitas meninas por aí, os rapazes alugam a mente dela, começa a colocar uma conversa, ela vai dando ouvido. Tem que ficar atento. Quem ama de verdade não vai estar enganando, não. Mas pessoas já foram enganadas, pessoas que amam já, realmente. A gente reconhece isso, mas se arrependeram, pediram perdão, foram enganados. Eu estou falando daquelas que vão só com a maldade. Maldade. Uma menina com sonhos. Sabe, a gente olhava para aquela menina e olha assim, via o desejo do coração dela. Muito linda, muito bonita. Da nossa igreja. Sonho um amor, uma paixão por Jesus. Eu vou ser a missionária. Mas aí, e ela nem 15 anos, parece que 13 anos, 15 anos, sei lá. Não tem 15 não, só se fez agora. Ela fez 15 anos, parece tempo desse. E ela com sonhos grandes. E veio lá um mensageiro do diabo. Alguém disse que quando ele não vai, manda um mensageiro. E alugou a mente dela. Ela não teve o coração transparente de falar para a discipuladora dela, de conversar com ela. Olha, tem um rapaz que está se aproximando de mim, está dizendo que está apaixonado por mim, está me encantando e tal. E eu não estou, sabe, eu estou quase ficando apaixonada por ele. Se ela tivesse falado, ela não falou. Ela caiu na cilada do inimigo, igual a Eva e Adão. Foi enganada agora, ela está grávida. Está grávida, é uma menina, uma garota, adolescente. Aquele que te ama, que quer casar com você, ele não vai dizer não, só sei se você me ama se você deitar comigo. Se ele falar assim, cai fora. Uma moça morava conosco. Ela hoje é uma das pastoras fortes. Foi muito tempo lá em Santarém. O pastor Marcelo, o esposo dela. E essa moça, ela estava prestes a se casar com outro rapaz, da Igreja da Paz também, Santarém. E aquele rapaz, apaixonado, tudo planejando, mas ela disse o seguinte: se a minha liderança não concordar, nós não vamos se casar. E chegou o dia, foi conversando com tudo, e todo mundo, parece que algumas coisas estavam encaixando. E o pastor Lucas, ainda era vivo, na época, conversou com ela, olha, tal, acho que isso não tem alguma coisa. Eu não estou sentindo paz nisso. Parece que esse rapaz parece que não se encaixa com você. Ela trabalhava na gráfica da Missão Paz em Santarém, no estaleiro, lá onde fica o estaleiro. Não está dando certo. Eu acho que você não deve se casar com esse rapaz. Espera mais em Deus. E ela já estava ficando um pouco, a idade, né? A menina veio e fica em desespero, né? Eu vi um jovem, um tempo desse, um jovem quase 30 anos, a pastor ainda está novo. Eu que me casei com 20. Mas, e ele não tem, tu não tem 40 anos. Está querendo fazer 30 anos, está desesperado, rapaz. Aí ela falou com o rapaz: olha, não vai dar certo não. A minha liderança não está concordando.
Não, eu vou dar um tempo. Ele disse, não, mas me diz uma coisa. É você que vai casar comigo ou é a tua liderança, é o teu pastor? Aí ela disse, não, eu só queria... Ela disse assim, é Deus falando na tua boca. A resposta de Deus era essa que eu queria. Então você fica atento. Às vezes tem coisa que a gente diz, eu quero um sinal. Aí ele vai dar. E Deus falou. Quando ela disse, é eles que vão casar. É o teu pastor que vai casar ou é tu que vai casar comigo? Aí ela abriu fora. Só nós vamos continuar sendo amigos, congregando juntos. Aí um rapaz que vivia lá, todo brincalhão, muito amigo nosso, criado junto, eu vi ele crescer, se tornar jovem adulto. Chegou o dia, ele nunca sentia nada por ela, se apaixonou por ela. Aí casou com ela, hoje já tem filhos, rapaz e moças, estão morando em Porto Velho. Por um fio, a coisa não deu errada. Então às vezes ninguém controla a vida de ninguém. Mas às vezes, e nem coloca regra, não, você tem que fazer assim. O discipulador não é para fazer isso. Não é para fazer. E nem deve fazer. É para ajudar e aconselhar. Né? Então, Adão e Eva, ele tinha os limites, era o jardim. Os limites de Israel eram a lei. A lei estabelecida por Deus eram os limites de Israel. Aí você vê em Gálatas, capítulo 3, versículo 19... Qual era então o propósito da lei? Olha o que diz aqui, foi acrescentada por causa das transgressões. Era como se não precisa de lei, mas porque houve uma transgressão, alguém transgrediu, então coloque a lei, vamos acrescentar algo aqui, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador, que esse mediador era Jesus. Então a promessa foi feita a Abraão. Abraão tipo Deus, como se fosse Deus. Isaac tipo Cristo. Quando Deus pediu, dá-me o teu Isaac, o teu único filho. Era ali apontando para Jesus que um dia Deus iria entregar o seu único filho. Então a lei, ela nos serviu de aio, ela nos serviu de babá para nos conduzir até a graça. Por causa de uma transgressão. O homem entregue à própria sorte extrapola os limites e perde a noção das coisas. Aí foi o caso de Saul, Davi, Salomão, Nabucodonosor. E é o caso de milhares aqui em Itaituba. Nem vamos falar no Brasil todo, mas aqui em Itaituba. Irmãos, talvez você como eu, nós temos visto casamentos sendo destruídos por falta de, às vezes, de um perdão. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Olha, quando a pessoa diz assim, eu amo a Deus, eu dou a minha vida por Deus. Eu vi um homem que ele dizia assim, pastor, o senhor pode pegar no meu pé, pode me puxar na orelha e tal, e falar várias coisas, o senhor é meu pai. Uma jovem senhora dizia, o senhor é meu pai, a senhora, pastora Marli, a senhora é minha mãe, vocês são nossos pais. O esposo dela morreu. Eu acho que quase um ano depois, não lembro, ela queria se casar de novo. Só que da maneira errada. Ela foi lá para mim fazer o casamento dela. Eu não sei nem quem é esse rapaz. Você nunca nem apresentou ele, você nunca nem... Eu disse, não tem como, eu não aconselhamos ela. Esse camarada, ele é um servo de Deus. Não, ele é desviado, mas ele vai se aconselhar minha filha. Não entra nisso, não. E aí aquele negocinho, você disse que eu sou seu pai e você não quer obedecer. Ela foi para a autoescola aprender a dirigir. E ela jogou pesado. Nós subimos. A minha esposa está lá fazendo autoescola. Aí, por isso que a Bíblia diz que nada que está escondido vai ficar lá oculto, ela virá à tona. Jesus disse, aquilo que for falado no interior da casa, nas escuras, vai ser proclamado do telhado.
vai vir à tona. Está vendo a Lava Jato aí, o que está acontecendo? Não vai ficar escondido, a igreja está orando. Deus está vivo, Deus não está morto. Tem até um filme, né? Deus não está morto. A minha esposa lá, né? E da autoescola, a dona da autoescola da igreja da Paz Santarém, colocou a autoescola aí. Aí, lá conversando, e falando, olha, tem uma moça aqui, eu não sabia se ela era da igreja. Disse, essa menina, essa jovem, ela bem jovem e bonita, jogou pesado mesmo em cima de um dos nossos instrutores aqui, e o cara gostava de estar bebendo. O cara, não, aí contou todos os detalhes. Rapaz, como pode? Só que depois, né, quando ela falou assim, nós falamos, não, queria que eu fizesse casamento, nem conhecia, até hoje eu não sei quem é ele. Aí eu falei para ela, agora eu vou te dizer uma coisa, minha irmã. Porque ela disse que ia casar com ele. Eu disse, não dá para eu não fazer teu casamento. Não fique com raiva de mim, não. Mas eu não posso fazer assim, porque se eu fizer assim, eu estou indo contra a Bíblia. Eu não posso ir contra a Bíblia, nem contra o que eu aprendi. Nossos pastores nos ensinou, meus pais ensinaram assim. Eu não posso fazer ao contrário. Não quero decepcioná-lo, não vou decepcioná-lo. Ela disse que ia casar, ia atrás de outro pastor. O outro pastor fez, o outro ministério fez 2 casamentos assim. Porque esses 2 eu disse que eu não fazia, porque era da maneira errada, que nós não concordamos, não fazemos assim, porque nós não ensinamos assim. Se nós fizermos assim, nós estamos ensinando errado, ensinando de um jeito, fazendo de outro. Aí os outros vão dizer assim, não é como fez fulano de tal, estava todo errado, todo problemático. Aí ela disse que tudo bem, ia casar. E era rápido. Por que quer casar tão rápido assim? Se ele não tiver cuidado, a gente pega, né? Será que tem uma gravidez aí? Que não, já está marcada a data, mas não pode. Como você faz, a gente nem sabe. As escondidas. Eu digo, mas tem uma coisa, e vou te falar algo como um sinal. Se Deus está nesse negócio, não, Deus não está. E você pode sofrer. Isso aqui vai ser como um sinal. Se Ele quiser tirar você da igreja, isso aí eu vou deixar como um sinal. Mas não deu outra. Ele tirou mesmo. Primeiro que o outro fez o casamento dela. E para lá a mãe concordou. E não sei como aconteceu. Mas nosso amigo, de vez em quando a gente conversa. Gosto muito da família. São nossos amigos, né? Eu tenho orado por eles. Não desejei nenhum mal. Que nós somos filhos de Deus, não devemos fazer isso. Mas dá errado. Perde a noção das coisas. Então aí quer que Deus abençoe. Mas como? Se tem uma legalidade, tem uma porta aberta. Tem que quebrar isso, se humilhar, pedir perdão, Senhor. Eu errei, eu reconheço o meu erro, o meu pecado. Quando você lê o Salmo 51, você até chora. Se você estiver meditando, medite no seu TSD do tempo sozinho, no Salmo 51. Davi pecou feio, errou. Mas ele disse que um coração contrito, compungido, quebrantado, quem o desprezará, ó Deus? Ele disse assim, não o desprezarás, ó Deus, porque Deus não despreza, Deus não rejeita um coração compungido, contrito e quebrantado diante de Deus. Ele disse, eu pequei contra ti eu pequei, Senhor. Não retire de mim o teu Espírito Santo, nem a alegria de viver. Dá-me um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não deu outra. Sabe o que aconteceu? Deus disse, eu achei a Davi um homem segundo o meu coração. Aí que faz a diferença. É como o filho pródigo, o irmão dele. Um pecou, errou feio, acabou tudo. E o outro não fez nada de errado. E quando o que fez tudo errado, chegou humilhado, pequei contra ti, fiz o que não devia, não sou nem digno de ser chamado teu filho. Papai, eu quero que o Senhor me trate apenas como um dos teus empregados, dos teus funcionários. Se não, você é o meu filho. Falou para o funcionário, vai lá, mata o bezerro cevado, o bezerro gordo, traz a melhor roupa, tirou o anel de selar, e sabe, e coloca no dedo dele sandálias de homem livre, porque o escravo andava descalço. Deus faz assim, perdoa e restaura. Agora, o caso de Saul quis fazer a vez de Deus,
e se tornou desobediente e foi reprovado por Deus. Governou Israel durante 40 anos sem a presença do Espírito de Deus. Davi achou que estava acima da média e decidiu pecar. Se deu mal. Salomão se enveredou pela vaidade da vida e suas muitas mulheres, 700 mulheres, 300 concubinas, fez com que ele, na sua velhice, se desviasse dos caminhos do Senhor. O rei Nabucodonosor, está lendo a história dele hoje em Daniel, capítulo 4, onde ele quis ser Deus e tornou-se louco e foi comer relva como animal do campo, comer capim. Não é esta grande Babilônia que eu fiz para a minha glória. Aí ele ouviu uma voz que desceu do céu imediatamente: o reino já passou de ti. Agora mesmo você vai descer do salto, vai descer do trono e você vai comer capim. Imediatamente as unhas começaram a crescer os cabelos como penas de aves, né? E ele foi ser molhado pela orvalho do céu, pela neve durante 7 anos, até que ele reconhecesse que Deus é Deus que governa sobre toda a terra. E ele mesmo falou, exaltou o nome do Senhor. Então nós temos que saber. É o que continua acontecendo hoje com o ser humano, com muitas pessoas. Quem pode nos tirar do limite estabelecido por Deus? O diabo. Satanás tirou Adão e Eva de um limite que Deus estabeleceu. Você deve ficar aqui dentro, aqui você está protegido, guardado. O nosso eu, o orgulho, a soberba. Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15 diz: cada um de nós, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, ou pela sua cobiça, quando se seduz o atrai, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera morte. Ele disse: Deus não é tentado por ninguém. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o seduz e o atrai. Então a cobiça, depois de haver concebeu, fica lá o desejo de querer. Aí concebe, engravida. Aí não tem jeito, com 9 meses tem que dar luz. Então concebeu, e o pecado, uma vez consumado, concebeu, consumou o pecado, praticou, gera morte. Tem muitas pessoas morrendo. Eu já morri uma vez, ou mais. Trabalho no garimpo. Errei, pequei, chamei, conversei. Fui perdoado pela minha esposa, meu líder. Mas eu paguei um preço. E eu olhava assim, porque, meu irmão, o preço é alto. Dá problema nas finanças. Rapaz, você não tem como ir para frente. Mas quando você se humilha, você pede perdão, reconhece o erro, é diferente. Pode ter algumas consequências, como teve com Adão, mas você é restaurado e assume o seu posto de guarda, vigilante de Deus, de embaixador. Então o nosso eu, o orgulho, a soberba pode nos tirar dos limites estabelecidos por Deus. Os amigos que nos cercam, a Bíblia diz assim: não se deixe enganar. Isso aqui na nova tradução NVI. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias. Você pode ver, não dá outra. Na escola, quando o menino começa, sabe, com más companhias. Até no mundo lá fora aí, o pessoal até da igreja. As más companhias corrompem os bons costumes. Ah, mamãe, a senhora só pensa... Não é que eu só penso que a pessoa é má ou que é errado. Mas eu estou vendo que essa pessoa não é digna de estar andando com você. Você tem que andar com a pessoa, você tem que influenciar a pessoa. Tem pessoas de Deus que deixam influenciado pelo mundo. Que não é nós para influenciar nesse mundo cruel. O mundo tem que ser influenciado por nós, pela igreja. Na hora que a Janice estava aqui, orando aqui, dizendo: vamos levantar um clamor, eu comecei a lembrar de pessoas que tocam o baixo, a guitarra, o teclado, a bateria. Senhor, salva eles para eles virem louvar o Senhor aqui conosco.
Eu lembro de um jovem que tocava no mundo lá fora. O nome dele era Daniel. Ele veio para a igreja. Mas aí ele se afastou. Ele fugiu. Depois eu subo um tempo desse. Você viram passando, focalizando. Acharam o corpo dele morto. Boiado. Ele tocava aí numa banda. Acho que era Daniel. Oh, meu irmão. Precisamos estar clamando a Deus mesmo. Isso é bom. E termos cuidado para que o inimigo não venha nos enganar, nos tirar dos limites estabelecidos por Deus. O limite de Jesus era Israel. Eu citei aqui, né, tá passando no telão, né? 1 Coríntios, né, lá, mas está lá, capítulo 15, versículo 33. O limite de Jesus era Israel. Jesus foi tentado para sair de seu limite pelo diabo, lá no deserto. Quando Jesus fazia um jejum ali de 40 dias e 40 noites, durante os quais não comeu. Então a Bíblia diz, depois dos 40 dias, em Lucas, no capítulo 4, a partir do versículo 1, depois de 40 dias, então o tentador, o diabo, se aproximou. Olha, ele vem sempre com uma palavra em dúvida. Essa palavra se tu és, porque ele não sabia que Jesus era o Filho de Deus. Agora, fazer o que Jesus estava fazendo, ele tinha dúvida. Por quê? Ele tinha sido ameaçado por Deus. Deus tinha dito que um descendente da mulher ia nascer um filho da mulher e ia esmagar a cabeça dele. Então todos os homens justos que nasciam, estavam vendo alguma coisa, ele imaginava, esse aí vai esmagar minha cabeça, é esse. Só pode ser. Quando ele viu Jesus, aí ele disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Depois de um jejum de 40 dias, 40 noites, sem comer, o que Jesus queria? Comida. E qual foi a oferta do diabo? Pão, comida. O que ele procura em nós? Qual é o seu ponto fraco? Qual é a sua fraqueza? É nos olhos, na mente, nos pensamentos, na internet? A sua fraqueza é na ignorância? Você é uma pessoa explosiva? Qual é o ponto fraco? Ele procura conhecer o nosso ponto fraco. Quando ele descobre, ele vai jogar pesado com tudo que ele tem. Ele não pode estar aqui, ali e acolá ao mesmo tempo. Não pode estar em Itaituba, em Santarém, no Japão, Estados Unidos, no Canadá. Ele não pode, porque ele não é onisciente, onipresente, onipotente, porque ele é limitado por Deus. Mas ele tem um exército, um escalão muito bem preparado no mundo espiritual, no segundo céu. O apóstolo Paulo fala disso em Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Não é contra a esposa, não é contra o vizinho, não é contra o governo, não é contra as pessoas. Às vezes brigamos com as pessoas, elas não têm nada a ver. Não, mas será que não tem? Tem a ver, porque é um ser humano, mas o problema é por causa do nosso pecado. E o extingador, aquele causador de confusão, é que faz isso, porque ele quer ver as pessoas brigando. Os repórteres, né? A televisão, ela não gosta de ver de ibope. Então ela chega, você falou assim, fulano tal, aí leva para o outro lá, e o fulano tal, aí o outro de lá começa a lembrar o outro, então, para ganhar ibope, para gerar confusão. O diabo é assim, ele cutuca aqui, cutuca lá, e vai levando problema de um lado para o outro, para ver confusão. Então nós temos que estar sempre atentos, vigiando. Então ele sabia que, qual era o ponto fraco? Jesus queria comida, então, se tu é o Filho de Deus, prova agora a existência de Deus. Tu é o Filho de Deus. Se fosse você ia provar a existência de Deus? Se você é usado por Deus, operando milagre. Alguém diz, eu quero saber se você é um servo de Deus mesmo. Se você orar por isso aqui, o milagre vai acontecer. Você vai provar? Jesus não provou. Porque ele sabia, se ele fizesse aquilo, ele estava obedecendo o diabo. Não estou aqui para obedecer Satanás. Jesus disse, eis aí o príncipe das trevas, o príncipe deste mundo, e ele não tem nada em mim. Se o mundo odeia vocês, é porque vocês não são mais do mundo. Por isso que o mundo odeia vocês. Nunca tente provar a existência de Deus. Você crê em Deus e ponto final. Nada de discussão. Eu vou provar que eu sou o servo de Deus. Eu vou orar e você vai ver. Nunca faça isso. Não tente provar a existência de Deus. Siga o exemplo de Jesus. Ele não foi fazer isso. Então, Jesus, quando chega a um certo ponto, o que ele faz? Ele usa duas coisas importantes. O poder da autoridade que ele tinha e o poder da palavra escrita. Quando Satanás disse, levou ele num monte mais alto e disse,
Tudo isso aqui é meu, porque a mim foi entregue, quem entregou Adão. E eu dou a quem eu quiser. Se tu prostrado me adorar, tudo será teu. Um pastor pregou, disse que foi a primeira televisão do mundo, que ele mostrou o mundo e toda a glória dele, todos os reinos do mundo. Aí Jesus disse, aí já foi demais. Retira-te, Satanás, porque está escrito. Jesus, irmão, tem momento você tem que ordenar, dar ordem. Aqui nesta casa, quem manda é Deus e eu. Quem tem que sair de dentro desta casa? Lembra? Eu até lembro daquele filme, meu nome, Quarto de Guerra, isso, irmão, obrigado. Quarto de Guerra. Ela, irmã, rapaz, quando eu vi aquilo ali, eu digo, é desse jeito mesmo, então pode ser. Quem tem que sair daqui? Os autoridades. Aí vem ficar ali, então, e chora, me engano, chora, não. Chora na presença de Deus, mas diante dos problemas você vai ter que sair. Eu não aceito isso. Eu lembro quantas vezes eu não chorava, sabe, diante de Deus. Eu disse, aqui é só uma questão de tempo. Eu lembro que uma vez eu estava na boca do rio Cripurizão, com o rio Tapajós, de madrugada, e eu tive que descer nas águas para procurar ouro, sabe, estava uma fofoca, muitas balsas lá, e era a vez de eu descer para procurar, num lugar escuro, e eu, sabe, grudei meus pés no mangueiro aqui e desci com medo, mas eu tinha que ir, e eu lá, trabalho lá, e aí veio chorando, disse, se eu tivesse meu pai, eu não estaria aqui. Aí veio na mente, tem muitos que têm pai, mas não estão honrando não. Será que se tivesse teu, eu estava aí honrando? Mas é só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Eu ficava orando assim, sabe? Parei de falar. Eu falava muitas palavras negativas. Comigo dava arrebenta, nem que lasca. Eu falava assim, e lascava mesmo. E a minha esposa não sofria mais, porque ela sempre foi uma mulher fiel a Deus, dizimista fiel, e Deus sustentava. Eu passei 8 meses sem ir em casa. Chorava lá, eu quero ir ver minha esposa. Eu me casei, eu digo, eu nunca vou passar nenhum mês longe da minha esposa. Quando eu me casei, com 15 dias na lua de mel, eu fui pro garimpo. Eu tinha uma balsa lá, eu cheguei, eu vou ficar aqui? Eu não vou não, eu digo, rapaz, fica ali na balsa, fica aí, até passar o inverno eu te pago. Marrei a balsa lá no pé de uma pista lá, fui-me embora. Passou o inverno todo com a minha esposa. Ela dizia, eu não passo nada. Chegou o dia que eu passei 3 meses, depois 4 meses, depois 6 meses, depois 8 meses. Eu lembro que cheguei uma vez em casa e meus filhos foram se esconder. Eu já sou bem moreninho, né? E naquela época bem queimado de sol. Mas que negócio é esse aí? Fui se escondendo. É, meu irmão. É doído, né? Seus filhos esconder de você porque não está conhecendo. Que homem é esse? Chegando aqui, está sem minha mãe. Mas é só uma questão de tempo. Isso vai mudar. Senhor, custe que custar, eu vou continuar sendo firme e fiel. Orava igual um desesperado dentro dos matos, pregava lá, colocava 20 carotes de óleo assim dentro do mato, subia para cima de um pau assim e começava pregando lá. A pessoa dizia, irmão, tu estava pregando ontem à noite aqui de madrugada, no sonho, sonhando, pregando. Pregava lá e orando. Até que chegou o dia. Deus muda, se nós permanecermos firmes, no propósito, nos princípios de Deus, custe o que custar, quem vai cheirar a lona é o diabo, não você. Quem vai ter que sair do nosso lado, da nossa casa, é Satanás e não nós, amém? A nossa família vai ser poderosa na terra, como diz o Salmo 112. Você pode estar passando uma situação difícil, Deus está contigo, o Espírito Santo está lá do teu lado. A Bíblia diz que Ele está lá orando por nós, intercedendo com gemidos inexprimíveis, porque muitas vezes não sabemos orar como convém. O Espírito Santo não te deixa só. Aí vem você dizer, todo mundo me abandonou, me deixou sozinho. Mas saiba de uma coisa, Jesus, Deus Pai, o Espírito Santo está lá. Talvez você errou, você falhou, mas Deus não te abandonou. Você se arrepende, reconhece, Ele te traz de volta e te coloca no teu posto, porque Deus é Deus. Ele é Deus ontem, hoje e o será para todos sempre, amém? Porque Ele é o Senhor. É só uma questão de tempo, amados. Só uma questão. Persevere. Indo um pouco mais adiante. Porque aqui também, pelo seu eu, o ego tem um exemplo de Jesus no jardim do Getsemane. Mateus 26, 39. Indo um pouco mais adiante, deixou o seu discípulo, prostou-se com o rosto em terra e orou. Olha o que ele disse, meu Pai, se possível, se for possível, se não pode ter problema não, mas se for possível, passe de mim este cálice, contudo não seja feito como eu quero, mas sim como tu queres. Olha que interessante.
Eu aprendi isso aqui com um outro pastor da nossa igreja. Porque Jesus entendeu que o cálice, o sofrimento e a vontade de Deus era a mesma coisa. Mas como assim? Porque Deus queria que Jesus sofresse na cruz, por amor a nós. Deus enviou Jesus para ele morrer na cruz, sofrendo, por causa do nosso pecado. Então, se era a vontade de Deus e o sofrimento, Deus entendeu. Se for possível, ele estava sentindo a dor da morte. Em Lucas 22:44, a Bíblia diz que Jesus orava intensamente. Aconteceu que o seu suor se transformou-se em gotas de sangue caindo sobre a terra. Ele sentindo a agonia, a dor da morte. Ele disse: se possível for, passe de mim este cálice de sofrimento. Mas não, contudo, que não seja feita a minha vontade. Então o eu, não seja feita a minha não, mas a tua vontade. Foi feita a vontade de Deus. Por Pedro, amigo íntimo de Jesus. Para Jesus não ir à cruz. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse para Pedro: para trás de mim, ou para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Eu quero citar lá na atualizada, né? Quando ele repreendeu. Há pouco, a Bíblia não fala espaço e tempo. Jesus estava falando coisas. Quem diz que ser o filho do homem? Aí algum diz ser um dos profetas, outro diz os reis. Aí Jesus perguntou: e vocês, quem diz? Aí Pedro disse: tu és o Cristo, o Messias, o prometido de Israel. Jesus disse: não foi carne ou sangue que tu revelaste, mas meu Pai. Aí disse: e eu te dou as chaves do céu, a autoridade. Você tem a chave do céu para abrir, para entrar onde quiser. E eu edificarei a minha igreja sobre esta pedra, e as portas dos infernos não prevalecerão sobre ela. Jesus falando que ele ia edificar a igreja sobre ele mesmo. Tipo assim, Pedro foi exaltado por Jesus. Caminha um pouco mais adiante, a Bíblia não fala se foi um pouco, se foi um dia depois. Aí Jesus está dizendo: estamos indo para Jerusalém, lá você entrega aos filhos dos homens, os pecadores, e lá vão me prender, vão me injuriar, me chicotear, vão me crucificar numa cruz, e eu vou morrerei, mas no terceiro dia eu ressuscitarei, irei adiante de vocês para Galileia, e lá vocês me verão outra vez. Aí Pedro não, chamou a parte para repreender Jesus: isso nunca acontecerá contigo, nunca acontecerá com o Senhor. Aí Jesus discerniu. Irmão, tem vezes, mas como que foi o diabo? Não foi ali o Pedro em si. O inimigo falou na boca de Pedro que Jesus, isso aí nunca vai acontecer contigo não, Jesus, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Messias, o Rei de Israel, isso nunca. Aí Jesus: Satanás, para trás de mim. A gente só quer o que é bom, irmão. Às vezes tem um sofrimento, você não sabe que aquelas pedras, né? Estou terminando aqui. Eu não sei se eu contei aqui ou lá na sede. O exemplo que é uma história, né? Um camponês tinha um cavalo velho. Ele sentiu falta do cavalo. Aí foi atrás, reuniu a vizinhança, foram atrás, encontraram o cavalo velho, estava caído num buraco. Aí tentaram tirar, não conseguiram. Aí ele disse: bom, esse cavalo não está prestando, não presta mais para nada mesmo. É só mesmo para estar em casa e eu cuidar dele até o dia que ele morrer. Então vamos aterrá-lo. E toda a comunidade foram jogando areia, terra em cima do cavalo. A terra no cavalo vivo. O cavalo dava patada, inchava, gritava. Aí, e dando patada. De repente, aqueles homens se surpreenderam. O cavalo estava subindo. Porque cada vez que ele se mexia, a terra abaixo dele ia compactando. E ele foi subindo e saiu. Às vezes essas pedras, essas areias que jogam em nós, ela pode servir de estrutura para você subir, para você crescer. Não fica com raiva não, nem raiva de Deus, nem briga. Sabe, Senhor, qual é o propósito disso? Estou passando por isso. Nem ora assim: por que isso me acontece? Eu já fiz isso muitas vezes. Eu já fiz no meio da angústia, da tribulação, que eu falei: Senhor, eu queria que o Senhor falasse comigo igual eu estou falando aqui para me ouvir. Por que eu estou passando por isso? Por quê? E às vezes a gente até sabe, mas a gente acha que não tem nada a ver aquilo. Mas a gente diz: Senhor, qual é o propósito desse? É um teste, é uma provação, ou é
uma cilada do inimigo, tentar discernir. Qual é o nosso limite hoje? A verdade não é a verdade do homem, mas a verdade absoluta de Deus. Olha que diz aqui: conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. À medida que você vai conhecendo a palavra de Deus, a Bíblia, você vai se tornando um homem de Deus, uma mulher de Deus mais experiente, mais maduro. Maturidade no espírito, né? Você vai entendendo. Uma coisa é você com 12 anos, com 15 anos, 18, com 20 e 25 anos. Quando você chega em 25 anos, já é outra mentalidade. É quando você chega que nem eu, né? Já mais de meio século, 52 anos, aí já é outra mentalidade, né? Então conheci a verdade. Agora, a liberdade, somos livres para fazer tudo o que quiser, não, menos pecar. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Gálatas, aos Gálatas: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor, conforme o amor. Eu sou livre, você é livre, não é escravo do pecado, é escravo de Cristo. Você é servo de Cristo. A palavra servo é a mesma que escravo, mas livre para fazer o que você quiser. Você não vai ficar lá debaixo de jugo, como na época da escravidão, né? Os fazendeiros chegavam lá, compravam um escravo. Eu quero comprar esse escravo aqui. Aí comprava, era um escravo agora, mas um escravo que tinha liberdade de, sabe, de plantar, de colher, ter as coisas dele, mas era um escravo do fazendeiro. Ele não podia ir embora, não podia sair, fazer o que ele quiser. Nós somos servos de Deus, fomos libertos do homem, do mundo. Somos livres para fazer o que nós quisermos, menos pecar. Ser pessoa desobediente e submissa? Não. Ele diz assim: foste chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sou livre, vou pecar, aí eu vou pedir perdão para Deus. Aí se dá mal. Uma coisa é ser enganada, aí na cilada do inimigo, e outra é dizer assim: não, eu peco e depois eu reconheço e peço perdão para Deus, conscientemente. Aí se dá mal. O amor é o elo que liga as pessoas umas com as outras e com Deus, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Morremos com ele, estamos crucificados com ele, então não sou mais eu quem vive, como o apóstolo Paulo diz em Gálatas 2, 19 e 20. Esse viver que eu tenho agora na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. É como se fosse um morto ambulante. Ei, não, eu não vivo mais, eu morri. Eu morri. Aquele Euclides morreu há muito tempo. Agora quem vive aqui é Cristo. Mas aí tem a pressão do mundo, o pecado, os desejos da carne. Se a gente não vigiar, cai. A influência do mundo, a fantasia mundana. O perdão é uma das coisas mais libertadoras que alguém pode fazer. Então Pedro, aqui em Mateus capítulo 18, versículo 21 e 22, diz: então Pedro, aproximando-se de Jesus, me perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, 490 vezes. Pedro achou que estava abafando. Se o meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoá-lo? Até 7 vezes? Ele achou é muito, 7 vezes. Aí Jesus: não, eu te digo que não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Jesus estava falando aí que o perdão é infinito, perdoar sempre, 490 vezes, é muita coisa, né? Agora, se alguém não perdoa, olha aqui, e quando estiveres orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Então tem muitas pessoas que estão presas, amarradas, acorrentadas, bloqueadas diante de Deus, porque não liberam perdão. A falta de pedir perdão, de liberar perdão, tem mantido milhares de pessoas acorrentadas. Eu já vi pessoas falar assim: eu não sou Deus para perdoar, não te perdoo. E quando ela diz assim, Deus também não vai perdoar ela.
E aqui pediu perdão. Aí tem o outro lado, a pessoa diz, ele não me perdoou, a pessoa não me perdoou, e agora? Você está livre. Você fez a sua parte, você pediu perdão. Pedir perdão é se humilhar. Uma vez que você perdoou, você está acorrentado por causa do problema, e você se humilhou, me perdoe. Eu errei, falhei, me ajude, preciso de ajuda, me perdoa. Não perdoa não. Não perdoa, seu desgraçado, infeliz, seu infeliz. Você me causou danos, prejuízo, você me enganou, sabe? Mas aí, Deus não vai perdoar ele. Mas esse outro aqui, as correntes caíram dele. E todo o peso foi para cima do que não perdoou. Por isso, perdoar sempre. Seja o que for, não importa. É melhor a gente ficar calado. Se acontecer alguma coisa, perdoe. Eu vi, você já viu, uma mulher. Meu irmão, é muito difícil. O cara matou o filho dela. A polícia prendeu. E ela foi diante, disse que queria conversar com o rapaz. E ela levou uma palavra. Um jovem, acho que muito jovem. Talvez não tinha 20 anos. Ela pregou, falou de Jesus para ele e disse, eu estou aqui para te dizer, mesmo que você matou o filho dela, ela te perdoa. Ela te perdoa. Isso aí é Jesus na vida dela. É só Deus, é só Jesus mesmo. Isso é difícil. Só Jesus. Muito difícil. Não nem da gente comentar, né? E aí a pessoa dizer, não, eu morro, eu faço isso. É melhor nem dizer, né? Uma vez que Pedro falou, Jesus disse, pois hoje você vai me negar 3 vezes dizendo que não me conhece, até que o galo cante. O galo vai cantar, você vai 3 vezes, na primeira, segunda, na terceira vez o galo vai cantar e você vai cair em si. Então perdoar sempre. Último, nossa liberdade é estabelecida nos princípios da palavra de Deus, amém? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Todas as coisas, sabe, ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Tudo é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ele diz, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Isto é, da consciência do outro, não da sua própria, pois porque minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros. Então tem coisas que às vezes o apóstolo Paulo diz assim, ele diz, se o meu irmão pecar, porque eu como carne e o meu irmão vai para o inferno, pois eu nunca mais comerei carne. Que decisão do apóstolo Paulo, meu Deus. Ele decidiu, pois se eu comer carne, está escandalizando ele, e ele morreu e ir para o inferno por causa disso, pois eu nunca mais vou comer carne, mas eu quero que ele seja salvo. É só Jesus na causa, que nem dizem, né? Amém? Vamos nos colocar em pé. Hoje o que Deus espera do homem, o que Deus espera de nós? Simplesmente que ele volte para o seu limite. E qual é o limite qual é o limite? É que ele volte para o jardim, para o seu jardim. Feche seus olhos. Eu quero orar por você, querido. Nós precisamos orar uns pelos outros. Feche seus olhos e continue adorando o Senhor. Talvez você ainda não fez uma entrega da sua vida a Jesus. E todos nós precisamos fazer isso. Todos nós devemos fazer isso, porque nós fomos expulsos do jardim do Éden juntamente com Adão e Eva. Todos vieram de Adão, e todos que nasceram de Adão nasceram debaixo de um princípio de morte, de condenação, de maldições. Está escrito em Romanos, você lê o livro de Romanos, capítulo 4, capítulo 6, vai ver lá, nascer em Adão, nascer debaixo de morte. Então, Jesus veio, o segundo Adão que não pecou, para que somente através dele, o único mediador entre Deus e o homem, Jesus, o homem seja salvo. Então ele é o mediador, é somente através dele. Ele diz em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então eu quero deixar aí uma oportunidade aberta para você fazer a sua decisão de servir a Deus aqui junto conosco. Se tem alguém aqui que ainda não fez essa decisão, nós não pressionamos ninguém, ensinamos a palavra como ela é, como Jesus nos ensinou, e deixamos a pessoa livre, à vontade, para ela escolher. Que Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus. Pai, eu oro nessa noite, te agradecendo pela tua palavra, por esta palavra tão abençoada.
poderosa. Que o Senhor continue abençoando a tua igreja, o teu povo nesta cidade. Continue abençoando os pastores e líderes, as famílias dos pastores, esposas e filhos. Pai, toda a igreja em geral, os líderes de células, os membros das células, os supervisores, setor, de área, distrito, toda a região, toda a rede de células e de discípulos, de líderes. Continue abençoando, protegendo, guardando esta cidade, Senhor. Nós colocamos debaixo da tua proteção. Nós oramos por ela, pelo resgate, Senhor, da bênção de Deus, pela transformação de vidas, de famílias completamente inteiras. Nós oramos por muitos jovens e adolescentes que estão jogados no mundo lá fora, fora de casa, fora da cobertura de seus pais, da sua mãe. Às vezes o marido foi embora, ela está sozinha, e eles deixaram ela sozinha, estão lá no mundo lá fora, sendo influenciados por outros. Nós oramos que venha o temor do Senhor na vida dessas pessoas, desses jovens adolescentes, na vida desses homens e mulheres também. Senhor, nós oramos que venha o temor do Senhor que conduz a vida daquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum visitará. Nós oramos, Senhor, nós pedimos que venha o terror do Senhor sobre esta cidade, afugetando Satanás e seus demônios. Em nome de Jesus, afugetando o pecado, queimando e destruindo todas as obras das trevas, todas as obras da carne, e que os homens e mulheres sejam resgatados, sejam salvos, sejam libertos e transformados em servos de Deus, em filhos de Deus, em discípulos, verdadeiros adoradores do Senhor Jesus. Nós declaramos, meu Pai, nesta cidade abençoada, em nome de Jesus, dá uma semana de paz e vitória a cada um de nós, nos leve em paz para os nossos lares e nos proteja, Senhor, nos livrando dos perigos da noite, dos grandes e pequenos acidentes no trânsito, em casa, Senhor. Continua guardando com um anjo ao redor de cada um de nós, e uma noite de refrigério de paz. Eu oro pela saúde física, Senhor. Qualquer tipo de doença, de enfermidade ou de dor, eu ordeno que seja queimado agora. Eu ordeno espírito de doença e de enfermidade, pega o teu mal e saia, em nome de toda perturbação na mente, nos olhos, nos pensamentos, pensamento de impureza. Eu ordeno que sejam queimados agora, e que a mente de Cristo possa prevalecer na mente de cada um de nós, em nome de Jesus. Eu declaro a saúde física e espiritual de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém? E que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Dê uma forte salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Pegue na mão de pelo menos 3 pessoas e declare uma semana abençoada em nome de Jesus.